Nós então vamos ouvir a Ana Maria falando da lei de atração que está no Livro dos Espíritos. Vamos passar a palavra a ela para que assim possamos estudarmos juntos. Boa tarde, meus irmãos. Nós aqui estamos buscando sintonizar com os bons espíritos que aqui se encontram, ajudando-nos na reflexão que faremos acerca daquilo que o Espiritismo nos traz em relação à lei divina, que é dividida em 10 leis, para que assim pudéssemos compreender melhor essa organização tão profunda que se baseia tudo que nos rodeia, tanto do macrocosmo quanto do microcosmo. A sua harmonia, ela só é possível por estar fundamentada, né, na lei de Deus, porque Deus é o Pai, Deus é eterno, é perfeito. Deus nos criou e criou a tudo que continua sendo útil, e como aqui foi nos dito na página que a nossa irmã Adélia leu, tudo tem uma objetividade, tudo tem uma funcionalidade. Não há nada na criação que seja sem uma razão de ser. Tudo existe para evoluir, para atender um objetivo, tem a sua função. E isso é tão importante nós sabermos, porque muitas das vezes dentro da nossa postura, nós que somos, segundo o próprio Livro dos Espíritos, nós humanos, nós filhos de Deus, somos a sua obra-prima, porque já somos dotados de várias potências. Então, se tudo tem uma objetividade, uma funcionalidade, há funções importantes em que tudo está se encadeando e desencadeando, nós devemos então, a partir desse conhecimento, nos tornarmos mais atentos a nós, a fim de que nós sejamos peças nessa, ou instrumentos, melhor dizendo, nessa grande orquestra em que o maestro, no nosso caso, do nosso planeta, é Jesus, que é o Filho de Deus, o mais puro Espírito, que aqui veio para nos ensinar. E quando nós entramos no livro 3º, no livro dos Espíritos, porque o livro dos Espíritos ele é formado por 4 livros. E o livro 3º, que é a sua finalidade de ensino, é as leis morais, que inclusive deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Justamente no 3º livro dos Espíritos foi dado um desencadeamento muito salutar, muito proveitoso para toda a humanidade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque esse livro 3º se baseia nas leis morais que o Cristo nos trouxe e nos traz, porque ele é atemporal, para que nós pudéssemos entender as leis naturais, ou melhor, a lei no singular, natural ou divina. E o que seria, como podemos assim entender a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. E, segundo a espiritualidade superior, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela, a lei natural, lhe indica o que deve fazer ou não fazer, e ele, o homem, não é infeliz senão porque se afasta dela. Então aí já tem um grande trabalho para nós fazermos a reflexão. Não vamos nos fixar agora, mas só aí já, então quer dizer que é um roteiro. Se nós não infringirmos as leis
a lei divina, que é a lei natural, que é a lei de Deus, nós vamos num ritmo, num caminhar bem direcionado pelo próprio Criador, que intui, que ajuda nós que somos seus filhinhos, pequeninos ainda, mas filhos fadados a evoluir, a sermos felizes, a sermos sempre úteis em todos os universos. Hoje a gente já pode falar assim, devido à ciência que já reconhece isso. Então, é o roteiro seguro. Desrespeitar a lei divina é trazer problema para nós. E nós estamos aí com tantos embaraços, principalmente no campo moral. Por quê? Infringimos essas leis, se não nesta existência física, em outras. Então ele continua aqui dizendo que a harmonia do universo material e universo moral está fundada sobre as leis de Deus, porque Deus estabeleceu essas leis de toda a eternidade, porque Deus é infinito, Deus é eterno. E ele estabeleceu leis, porque aqui está sendo dividido didaticamente pelos bons espíritos em Kardec, o codificador, a lei divina em 10. E nós então vamos nos ater sobre a lei de adoração. Só para nós fecharmos o raciocínio que aqui foi lançado, os bons espíritos nos ensinam que todos podem conhecer essas leis. Por quê? Porque a lei divina, ou elas, as 10 que temos como estudar no Livro dos Espíritos, estão escritas na consciência de cada um de nós. Todos nós podemos e devemos conhecer, porém, nem todos a compreendem. Nem todos compreendem a lei divina. Por quê? Eles nos informam que para nós bem compreendê-la, é preciso procurar, é preciso buscar, é preciso que nós nos movimentemos e assim nós vamos cumprindo a lei do progresso, na qual também estamos inseridos. Porque aí a lei do progresso se cumpre em nós quando nós nos movimentamos, nos interessamos e, de fato, não fantasiamos aquilo que precisa ser olhado com seriedade, com discernimento e com vontade de aprender. Então ele aqui continua dizendo que é justamente a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio. É assim que vamos progredindo, porque uma só existência jamais teria como nós aprendermos, nós entendermos a lei de Deus, que é dividida, conforme aqui nós já sabemos. Então, para que isso se cumpra, é necessário que nós tenhamos inúmeras e inúmeras encarnações, para que nós venhamos aqui, passemos pela experiência da carne, sintamos na pele densa, no corpo denso, aquilo que muitas das vezes somos instruídos no plano espiritual antes de virmos, e aí aquilo fica fixado. É como um selo, fica aquilo em nós, porque nós estamos aqui com esse objetivo, avançarmos moralmente. Mas e o intelectual? Claro que também. O intelectual, ele acaba puxando moral, porque quanto mais caminhos mentais nós vamos abrindo, melhores condições de compreendermos a moral. Mas não tem pessoas que não têm intelecto como nós achamos que deveriam ter, mas têm um moral mais avançado? Sim, mas quem pode também nos garantir que essa pessoa já não foi grande intelectual em outra existência? Nós vemos o próprio Francisco Cândido Xavier.
com tão pouco conhecimento pelas letras, só fez o primário. No entanto, quando nós assistimos o Pinga Fogo, ele começa a falar e a gente percebe que nós estamos diante de um homem da ciência. Porque ele tem uma facilidade de, na sua simplicidade, porque é muito difícil falar de coisas complexas com simplicidade. Muito difícil. Ele conseguia. Então nós percebemos que a jornada espiritual daquele espírito, como de tantos outros, é muito longa. E muitas das vezes voltamos a uma encarnação em que não nos é permitido, por objetivos, pela função que precisa ser exercida, avançarmos em certas áreas. Porém, nós trazemos a nossa herança. E considerando a ajuda, a inspiração dos bons espíritos. Mas isso é apenas uma reflexão que aqui estamos fazendo. Então, nós espíritos vamos compreendendo a lei divina, a lei de Deus, segundo o grau de perfeição que alcançamos. Conforme nós vamos alcançando essa perfectibilidade, nem sei se está certo isso que eu estou falando, mas é o que está me vindo aqui, justamente é assim que intuitivamente nós começamos a receber ilações e através dos estudos nós vamos avançando, compreendendo e aí nós vamos concluindo aquilo que é tão importante para nós. Pois, já que está em nossa consciência, em cada um de nós, então todos nós podemos acessar, mas tem essa condição. É preciso que nós investamos em nós. A coisa não vai cair do céu, não vai ser mágica. É preciso que a gente busque, que haja uma vontade bem dirigida. Então nós vamos ter acesso. Através do estudo, através das reflexões, da meditação, que é uma reflexão focada, então nós vamos ter acesso. E aqui ele fala que em todos os tempos, os homens receberam essa missão de revelar a lei de Deus. Nós não somos tão, digamos assim, desnorteados por falta de ensinamentos, porque em todos os tempos nós tivemos espíritos que encarnaram para nos dirigir. O norte é para lá. Se você for para lá, você vai ter problemas. Mas olha, então nós podemos assim citar alguns, né? Por exemplo, os profetas antigos, o próprio Moisés, não é verdade? Podemos vamos pular Jesus, depois a gente volta para Jesus, porque ele é o máximo. Então vamos dar um saltinho, depois nós retornaremos, porque Jesus tem que estar conosco sempre. Mas só a nível de estudo, nós vamos pular um pouquinho. E nós vamos então aos grandes cientistas que vieram com a sua sensibilidade, seu conhecimento, suas heranças morais e intelectuais, como Isaac Newton, que nos trouxe a lei da gravidade, uma lei da Terra. Mas claro que isso também está inserido no grande contexto de Deus. Faz parte do universo. E como o nosso irmão aqui estava nos ajudando, outros também, como Copérnico, que vieram trazer, ele veio trazer, no caso, Copérnico, veio trazer essa ideia comprovada por Galileu, que o planeta Terra não é o único planeta que gira, que faz parte de um sistema solar e por aí vai. Então nós vamos adentrando entendimentos que antes não tínhamos por causa desses homens que eram espíritos que voltaram ou encarnaram, porque nós não temos certeza se eles encarnaram pela primeira vez ou se já estavam aqui na faixa espiritual do nosso planeta e reencarnaram. Muitos vieram também de outros orbes planetários com a sua condição para ajudar a humanidade.
Então, meus irmãos, nós vamos avançando e vamos vendo outros e mais outros até hoje. Madre Teresa de Calcutá, com a sua perseverança na caridade, com a sua autoridade moral, quantas coisas ela realizou, como a Irmã Dulce de Salvador, outra que nos deu exemplos. Chico Xavier, Divaldo Franco, esse que tem uma cidade, uma mini cidade, que atende milhares de crianças, de jovens. Então nós vamos entendendo que esses espíritos estão além, porque é só a gente perguntar assim, eu teria essa força moral de investir nisso? Não sei não. Mal eu tenho para continuar a minha vinda à casa religiosa a qual fui matriculada, não é verdade? Quantos de nós falam assim, hoje não, hoje vai ter um almoço. Hoje, aí a gente, não vou hoje não. Tudo é motivo. Agora vamos imaginar a perseverança de um espírito desse que nos traz o exemplo. E vamos então avançando, sabendo que Jesus é para nós o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Quando a gente lê isso, a gente fala, nossa, o modelo, o guia e modelo da humanidade que nós podemos pretender aqui na Terra? Sim. Sabe por quê? Porque ele não se mostrou todo. Porque a sua luz era tão grande, é tão grande. Então a gente, para se acostumar à luz, a gente tem que ir devagar. A verdade é como uma luz, também está no Livro dos Espíritos. E para a gente ir se habituando à luz, ela vai chegando devagar. Jesus, claro que ele não se mostrou todo como de fato ele é. Ele mostrou certamente um aspecto da sua superioridade. Aquilo que era básico, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele foi desenrolando aquilo, muitas das vezes em forma alegórica, através de parábolas, e depois veio o Espiritismo, e aí desvenda a chave. Kardec trouxe a chave através dos espíritos superiores para nós entendermos o que Jesus quis nos dizer. Até hoje estamos estudando e vamos continuar por muito tempo. Então, ele aqui nos fala que foi o mais perfeito modelo. E a doutrina que ele nos ensinou e nos ensina é a mais pura expressão da sua lei, da lei de Deus. É a mais pura expressão da lei divina. Porque ele, Jesus, estava animado, a sua alma, comungando com Deus. Ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Aí ele vai desenvolvendo esse raciocínio, isso tudo para nós irmos alcançando a lei de adoração. Tem muita coisa aqui para estudar, meus irmãos, mas vamos à lei de adoração, que é muito interessante. Em que consiste a adoração? Geralmente a gente fala, eu provo que eu adoro Deus quando eu oro. É verdade, é fato. Porque quando nós oramos, o nosso pensamento se eleva. A oração compreendida pela doutrina espírita não é a oração de lábios, não é a oração maquinal, como um computadorzinho que a gente vai, abre aquele arquivo e sai ali. A oração que a doutrina espírita fala é que nós devemos usar o coração. Cada palavra, cada frase, cada período precisa estar imbuído de sentimento do nosso coração. Temos que ter humildade porque estamos diante da própria majestade que é Deus. Então vamos reconhecer a nossa filiação como seus filhos pequeninos, perfectíveis, nunca esquecendo disso, pequeninos, porém perfectíveis, diante da própria majestade. Então é necessário ter humildade para orar. É necessário que nós possamos avançar
no nosso entendimento, lembrando que Deus não derroga as suas próprias leis. Não devemos, então, fazer pedidos materializados, porque isso seria uma coisa ilógica. Pedir ao próprio Criador para acabar com a nossa prova, para acabar com a nossa expiação com X, não é expiação com S, é expiação com X, que é aquela que a gente não foge, é aquela que a gente precisa passar para resgatar aprendendo. Me desculpa. Então, é necessário que nós entendamos isso e peçamos a Ele a coragem para avançarmos moralmente, a ponto de nós termos sempre o envolvimento com os bons espíritos, porque Ele envia aqueles que são superiores a nós para nos ajudar e enfrentarmos, e aí diminui a carga da prova ou da expiação. Porque nós começamos a modificar a nossa visão, a ótica é feita através de uma lente mais limpa, porque os bons espíritos vêm aliviar, ajudando-nos. Por isso é importante que nós entendamos essa condição íntima, porque aquele que é muito egoísta, que é muito vaidoso, que não acha que ele vai fazer, ele, Deus, imagina, vai fazer exatamente aquilo que eu quero, esse não toca a divindade. O que toca a divindade é a verdade íntima, é feita com honestidade, com sinceridade, com humildade. Peçamos aquilo que precisamos, mas aquilo que vem preencher a cada um de nós espiritualmente para nós avançarmos. Porque sob o nosso olhar, o mal que nos acontece, pela própria palavra, o mal com L, né? O mal, ele é uma coisa ruim. Porém, na visão mais ampla dos bons espíritos, é o bem que vai trazer a ordem, a organização de outras, daquele contexto espiritual, daquele espírito de outros ligados a ele. Muitas das vezes nós nos revoltamos, nós que eu estou falando aqui, a nível de humanidade, porque muitos não conhecem, não estudam, não se preocupam. Aí quando ocorre uma situação muito difícil, pode ser uma perda financeira, vários motivos, o que a pessoa faz? Ela se revolta. Por que ela se revolta? Porque ela não tem o entendimento, o alcance de compreender que aquilo ali é um fato, que ela precisa encarar, entender que aquilo faz parte do seu aprendizado, porque nós estamos aqui também para aprender. Sempre estamos aprendendo, até quando estamos ajudando alguém, nós estamos aprendendo e recebendo o benefício de pormos em prática a caridade. Então, o aprendizado é constante, é escola o tempo todo. A escola terra, ela atende a todos os alunos. É só que tem aqueles que não querem, por livre e espontânea vontade, avançar. Preferem ficar repetindo até o dia que a escola falar assim: querido aluno, você vai precisar ir por uma outra escola, porque você não está mais sintonizado com aquilo que agora nós vamos aprender. Então ocorrem essas coisas, mas não é motivo de revolta, é motivo de entendimento, é motivo de buscar entender tudo isso, porque assim nós vamos caminhando sem revolta, sem rebeldia, como adultos que precisamos alcançar ser, espiritualmente falando. E não mais aquelas crianças que se jogam no chão quando quer um doce, quando quer alguma dos seus mimos atendidos. Nós iremos agir com maior compreensão. Então é preciso conhecimento. Então aqui fala que quando nós temos essa prece sentida, nós alcançamos esses altiplanos,
dessas esferas muito longe de nós, no campo dimensional, porque são muito avançados e eles nos atendem. Quando essa oração é sincera, honesta, é desprovida de materialidade. Por exemplo, no livro Cartas de uma Morta, que é de Francisco Cândido Xavier, que foi passado pela sua mãe, ela já desencarnada, ela foi para uma esfera muito, muito longe de nós, devido à sua evolução espiritual. O nome dela era Maria de Deus, né, se não me engano. Maria João de Deus, obrigada. Então, nesse livro, é um livro interessantíssimo, porque ela vai para outros órbes planetários e ela nos dá algumas informações belíssimas sobre o que ela lá assiste. É muito bonito. É um livro fininho, fácil de ler, que não dá vontade de parar de ler, porque é muito empolgante ter acesso a essas informações desse espírito tão avançado. E ela, em dado momento, ela estava com um instrutor que a recebeu desse plano espiritual, e ela viu fios luminosos subirem. E ela então vê aqueles fios luminosos vindo lá daquele planetinho azul que é o nosso planeta Terra, lindo por sinal, belíssimo. E ela via aqueles fios luminosos. E ela falava para o instrutor: que beleza, mas o senhor me explica o que exatamente são esses fios? E aí o instrutor falou para ela: minha irmã, entre em contato, escolha um só. Entre em contato com um desses fios luminosos. Aí ela fez aquilo que ela foi instruída. Ela então acessou um deles. Aquilo ali, gente, era a prece de uma mãe na Terra, muito sofrida, rogando pelo seu filho que estava desvirtuado. Pegou um outro caminho, um atalho não muito bem escolhido, e ele estava então envolvido com várias situações que estavam embaraçando a sua evolução como encarnado filho dessa senhora. Eu não lembro aqui se tinha a ver com drogas, mas não importa, seja lá o que for, foi um desvio, uma falta de atenção do rapaz, e ela muito preocupada com seu coração de mãe maternal, ela orava com muita fé, com muita humildade. Então essa senhora acessou esse fio luminoso e captou aquilo que ela estava pedindo. Ela então se interessou em ajudar. E ela então perguntou ao instrutor: podemos? Ele falou: sim, devemos. Então foi feito ali um trabalho de ajuda para aquela mãe, para aquele rapaz, tão necessitado espiritualmente falando. Claro, e uma coisa puxa a outra, e materialmente também. Então nós entendemos que a prece, ela faz parte do objetivo da adoração. Lembrando que a adoração, etimologicamente falando, vem do hebraico avodá. Isso foi pesquisa que eu fiz. Avodá. Avodá quer dizer adoração e também quer dizer trabalho. Achei tão interessante a origem hebraica, porque adoração parece que é uma coisa assim, contemplativa, né? Eu vou ficar adorando Deus, a sua criação. Tem trabalho. Existe trabalho. Essa coisa de ficar parado olhando a natureza, porque é linda, é maravilhosa, é bom, porque desperta em nós a sensibilidade do belo, da perfeição, da ordem, daquele material, daqueles tecidos. É belíssimo, mas é importante também trabalhar. Não é só contemplar, porque existe aqui essa questão da vida contemplativa e que muitos de nós, se não passamos hoje, já passamos em outras encarnações, achávamos que em ficar contemplando iríamos evoluir, avançar, porque estávamos com Deus. Eles aqui explicam que não é bem assim. Deus quer que nós sejamos úteis, que nós não fiquemos numa condição passiva,
Pacífica é diferente de ser passivo. Às vezes a gente se atrapalha um pouquinho com a língua portuguesa. Passivo é você ficar entregue. Eu dou passividade, então eu estou me disponibilizando a ser usada. Ok, isso é passivo, é ser passivo. Agora, ser pacífico exige trabalho. Quando você é pacífico, você tem que trabalhar pela paz íntima que advém do trabalho cumprido, para que você tenha uma condição, com a ajuda dos bons espíritos, de pacificar outro coração. Então, pacífico é diferente de passivo. Tudo bem que às vezes a gente se atrapalha, mas é importante também a gente conhecer um pouquinho da língua portuguesa, que faz a gente criar uma reflexão sobre as palavras, que a palavra tem o seu magnetismo. Então, sejamos pacíficos, para que um dia vamos pacificar o nosso coração através do entendimento, através do conhecimento, através da prece, através do trabalho no bem, através da gentileza, da cordialidade, através de estendermos as nossas mãos àqueles que estão na nossa retaguarda, como outros que estão na vanguarda também nos oferecem suas mãos para que nós possamos avançar. Então, sejamos pacíficos para também nos tornarmos pacificadores. E passivos para que os bons espíritos se comuniquem através de nós, como instrumentos. Por isso que se fala, fulano dá passividade, ou seja, ele se coloca ali à disposição dos espíritos, até de um irmão sofredor, para que o irmão se alivie. E ele ali recebe um abraço fluídico do médium, quando educado, quando evangelizado, e ele ali sai melhor, porque ele deixa no médium aqueles fluidos mais pesados. Quanta coisa, não é, meus irmãos? Para nós começarmos a entender como que é a funcionalidade, como é o objetivo. Isso é tão importante, porque isso dá... a vida não se torna vazia, isso dá objetivo de vida. E o que hoje nós mais vemos são jovens com vidas vazias, adultos com vidas vazias, idosos com vidas vazias, porque eles não se veem como úteis, e são úteis. Por isso é importante o conhecimento. Por isso que a gente bate tanto na tecla, amai-vos, Kardec nos fala. E, não parou por aí, tem a conjunção de soma, de adição. E instruí-vos, porque a instrução, ela nos dá esse combustível para que nós sigamos adiante. Então nós vamos entendendo que a lei de adoração, ela faz parte da lei natural, e que isso tudo é inato no ser. Todos nós temos. Fizeram uma pergunta Allan Kardec fez uma pergunta aos bons espíritos. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Ele quis saber. Aí os bons espíritos falaram não, porque não há. Jamais houve povos ateus. Jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Então nós podemos aqui rapidamente lembrar que mesmo na época antiga, né, dos homens, nós, na época das cavernas, a nossa evolução, nós fazíamos vários rituais, porque nós entendíamos que o trovão é uma força, mas devido à nossa incompreensão natural pela evolução, nós achávamos que era o Deus do trovão, o Deus da chuva. Aí aquilo foi se multiplicando em vários deuses, era a compreensão. Então haviam rituais, conforme a humanidade foi avançando, fomos inventando rituais para agradar aos deuses, que nada mais é do que os espíritos. É só trocar as palavras. Troca o vocábulo. Deuses, espíritos. Por quê? Porque esses deuses, eles tinham características das paixões humanas. E Deus tal está querendo um sacrifício. Ele agora quer um sacrifício humano. Mas como a gente precisa
precisa dele, vamos entregar a ele aquilo que mais nós amamos. Olha, imaginemos se Deus, o poderoso, o magnânimo, a majestade, o Pai amor, conforme João Evangelista nos ensinou, ia pedir algum sacrifício para ser agradado. Claro que não. Esses eram espíritos que se aproveitavam da incredulidade ou da credulidade, melhor dizendo, daqueles que eram mais simples no seu entendimento. Eles pediam tudo o que queriam. Até hoje existe? Existe sim. Existe. Tem pessoas que fazem. Nada, nós não podemos julgar, porque está tudo dentro do alcance espiritual de cada irmão. E quem somos nós para julgar? Certamente nós também já fomos assim. Se hoje nós não somos mais, é porque nós avançamos no nosso entendimento. Então, não existe, nunca houve povos ateus, porque sempre houve um entendimento de que há uma força superior. Fomos avançando, e nós então começamos a entender, através da doutrina espírita e de outras doutrinas também, meus irmãos. Eu não estou aqui falando de outras, porque aqui nós estamos numa casa espírita, nós vamos estudar o espiritismo. Então aqui fala que a adoração, ela não tem necessidade de manifestações exteriores. O que é a manifestação exterior? Eu vou orar para o meu anjo da guarda. Eu vou orar para ele, para pedir isso, aquilo, outro. Eu vou acender uma vela, aí está a manifestação exterior. Outros fazem outras coisas ainda. Porque é um entendimento. Mas vocês acham que o espírito superior vai precisar disso? Não vai precisar. Ele respeita a nossa condição, mas ele não precisa daquilo. Aquilo talvez seja um instrumento para a nossa maior concentração na hora de pedir, de orar. É respeitável, mas não há necessidade. É isso que os Espíritos estão falando. A verdadeira adoração está no coração. É aqui dentro. É o símbolo dos sentimentos. É no coração que está a verdadeira adoração. E aí ele continua: em todas as vossas ações, imaginai sempre que um Senhor vos observa. Então, todas as ações que a gente faz, que a gente materializa, a gente lembra disso. E o nosso Senhor, o Pai, o meu Pai, o seu, de cada um, está me observando. Interessante. Isso faz a diferença. Aquele grande médium Peixotinho, não sei se os senhores conhecem, ele foi um grande médium, ele cedia ectoplasma e ali ocorria materializações de espíritos. Fantástica a vida dele, vale a pena procurar, quem quiser, é muito interessante. Inclusive suas filhas estão aí fazendo palestras, tinha uma que vinha muito aqui, eu acho que era a Eliane, se não me engano, e ele tinha ele mandou, não sei se pintou, foi pintado, ele falava assim: o dono dessa casa é Jesus, que ele teve vários filhos, né? E educar muitas crianças juntas. Quem tem filhos, uma família numerosa, sabe como é que é. Às vezes um só já dá muito trabalho, imagina muitos. Então ele botava lá na casa dele: o dono dessa casa é Jesus. Ele é o convidado especial em todas as nossas refeições. E ele a última ele falou assim: e ele é o nosso hóspede invisível em cada manifestação nossa aqui em nossa casa. Mais ou menos assim. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso que ele quis dizer. Foi a forma que ele teve de educar as suas crianças. Então elas começaram a refletir sobre aquilo, e ele conversava, era um pai educador e uma mãe também educadora, e assim foram adiante. Então aqui o Livro dos Espíritos fala sobre essa questão que nós temos o Pai que nos vê. Ele não só nos vê nos observando, ele vela por nós, ele cuida de nós. Porque quando nós vemos
É no sentido de olhar, se preocupar, perceber o que está precisando, onde posso ajudar. Não é só ver conforme nós entendemos que é ficar olhando o que o outro está fazendo. Não, a coisa é muito além. Quando alguém vê um doente, ele está em observação, ele está buscando ajudar, ele está trazendo aquilo que ele ainda vai pedir, ele já traz para quando pedir estar ali e por aí vai. Então, continuo aqui, eu vou pular algumas coisas, tem muitas coisas para falar, mas é muito interessante nós sabermos que a prece ela é sempre agradável a Deus, quando é feita do coração, porque quando nós não temos essa condição, quando nós somos espíritos fúteis, espíritos muito orgulhosos, muito egoístas, essa prece, como aqui já foi falado, ela não tem a direção para esse coração amoroso. Mas ele diz aqui, a não ser que seja um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então, é necessário que nós, independente do grau evolutivo, eu fiz uma coisa muito errada na minha vida, eu preciso resgatar isso. Eu não posso orar, eu não sou digna, eu já ouvi isso, eu não sou digna de orar porque eu sou muito equivocada ou equivocado, já agi muito mal. Pode sim, você está arrependido ou arrependida? Muito, isso me dói a alma. Você consegue então, através de uma humildade por ser um filhinho, uma filhinha necessitada de amparo e de instruções, orar. Porque se você orar com esse sentimento, vai ser atendido por Deus. Ele vai enviar os bons espíritos para te assistir, para estar ao seu lado. Então nós somos sempre espíritos que precisamos nos rever. O que eu fiz? Meu Deus, eu agi assim, eu poderia ter feito melhor, estou arrependida, vou pedir a Deus para me ajudar, para me dar uma luz. A luz tem a ver com conhecimento, tem a ver com alívio das dores e por aí vai. Aqui tem uma pergunta muito interessante. A prece torna o homem melhor? Será? Eu vou orar para alguém ou por mim. Isso vai tornar essa pessoa melhor? Resposta: sim. Sim, sim. Porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. Você sai de um padrão vibratório para outro padrão. Se você nunca ora, essa oração que nós já entendemos, a verdadeira, do coração, o que acontece? Você mantém o seu padrão muito terra-terra. Então aquilo que te tenta, o que é tentar? É aquilo que ainda me produz uma atração, mas que não é bom para mim. Mas tem um monte de coisa que me atrai. Por exemplo, tem pessoas que adoram falar mal da vida do outro. Adoram, se sentem bem, têm um prazer enorme em fazer isso. Aí se você falar assim, você tem alguma coisa? Não, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga. Aí você fala, então isso já é uma viciação moral. Então precisa orar, pedir a Deus, meu Deus, me dê forças. Eu reconheço que eu faço isso, mas eu não quero mais ser assim, porque eu quero colaborar com os bons espíritos, com os fluidos saudáveis, que deve reger cada relação humana, seja com encarnado ou desencarnado. Eu posso ser um instrumento, então me ajude a vencer esse mal com ele, que ainda habita em mim, porque os maiores adversários, os maiores inimigos estão em mim. Porque o outro, se fizer um mal a mim, eu posso perdoá-lo, compreender que a condição evolutiva dele ainda não é suficiente para ele compreender que aquilo não é bom. Então a gente olha com compaixão e pensa assim, eu também já fui assim. Hoje eu estou um pouco melhor porque eu estou buscando atender ao chamado. Venha ao chamado de Jesus.
mas eu já fui assim, então eu vou entender, eu vou compreender, vou ter compaixão e vou orar. Então é assim que a gente tem que fazer, dentro daquilo que o Livro dos Espíritos nos ensina. Buscar, mas eu ainda não consigo orar por aquele que me faz o mal. Tudo bem, é a sua limitação, mas você pode orar para aqueles que te fazem o bem e te querem ver melhor. Peçamos ajuda. Me ajude, eu preciso melhorar, eu não quero continuar a ser assim. Então, ele aqui continua dizendo que Deus envia os bons espíritos para o assistir, é um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Sempre a sinceridade, que aí de fato é uma prece, é uma oração. Deixa eu ver. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Aí, aqui ele responde o seguinte: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. O fato da pessoa estar orando quer dizer que ela esteja ali se limpando. Não é bem assim. As faltas ainda existem quando ele as alimenta, certo? Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não a obtém senão mudando de conduta. Então tem que ter trabalho, é o que está no hebraico, avodá, que etimologia do hebraico adoração, é preciso que eu trabalhe. Eu vou, não, Deus, faz isso para mim, faz, mas eu não movo um tecido da alma, uma fibra para melhorar. É preciso que eu me mova, que eu queira, senão eu não quero. É o resultado. Ela não quer de fato, porque não está se movimentando. Quando a gente quer, vamos botar materialmente, quando a gente quer comprar alguma coisa que julgamos ser muito importante para nós, o que a gente faz? Vou juntar um dinheirinho, é preciso trabalho. Não vou gastar com certas coisas, vou juntar, vou trabalhar mais um pouquinho. Se alguém me oferecer um outro trabalho, eu vou aceitar, porque eu preciso. Então eu vou me empenhar. Isso com as coisas materiais a gente faz. Por que não com as coisas espirituais? Com aquilo que vai ficar conosco para sempre. É imortal, nunca mais. O que é conquista do Espírito é nosso. Ninguém tira. As traças não roem, o ladrão não rouba, que nem Jesus nos ensinou. É teu, é conquista. Você vai levar isso para sempre. E vai agregando mais valores de acordo com o seu esforço, com a sua renúncia de muitas coisas, porque muitas das vezes nós renunciamos a algumas coisas em favor de valores que julgamos ser maiores. Muitas das vezes não valorizamos certas situações, mas hoje, como valorizávamos quando crianças ou quando jovens. Porque hoje nós temos uma outra medida de valor, por causa da nossa maturidade moral, espiritual. É muito importante. E aqui ele continua dizendo que é muito importante que nós também façamos por um outro também as nossas preces. Devemos sim orar por nós. Nós precisamos rogar ao Pai. Mas também possamos orar, agindo pela nossa vontade de fazer o bem ao outro através de uma prece. Então, pela prece, nós vamos atrair os bons espíritos que vão se associar a nós para a solução ou para o alívio daquele a quem estamos direcionando pelo fluido cósmico universal, que estamos mergulhados nele, o nosso pensamento, a nossa solicitação. Porque a prece, ela pode ser feita para pedir, para louvar e também para agradecer. Não esqueçamos também de agradecer a Deus quando acordamos. Agradecer, Senhor,
Muito obrigada. Mais um dia de oportunidade que estou no corpo. Que beleza. Graças a Deus. Obrigada pelo corpo que funciona relativamente bem quando a nossa idade está um pouquinho além, mas me deixa de pé, me deixa ouvindo, me deixa falando. E se eu não tiver a fala e o ouvido, eu tenho os olhos. Se eu não tiver os olhos, eu tenho amigos para me conduzir. Graças a Deus. Tem a prece da gratidão que o Divaldo fala, que é belíssimo, do grande espírito, eu acho que é a Amélia Rodrigues, não tenho certeza, que é belíssimo. Então, ele aqui continua dizendo que nós não podemos mudar a natureza das nossas provas, porque as provas são muito importantes para nós, mas ele sempre atende aquele que tem resignação. Aquele que compreende que aquilo é importante para a sua evolução. Ele não se revolta, ele não se rebela, ele não trata mal o outro porque está passando por aquela situação. Ele se encaixa naquela situação e ele fala: eu vou usar a minha inteligência, eu vou usar os meus melhores sentimentos para encontrar uma saída. Mas eu vou pedir a Deus para clarear a minha mente, a minha visão espiritual, para que eu veja por onde eu devo seguir. E assim Deus ajuda. Tem uma pergunta aqui muito interessante, eu acho que vai fechar, porque tem muita coisa para nós estudarmos, mas é interessante a gente ler aqui, que é útil, a gente pergunta assim, mas é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Será que as nossas preces vão aliviar e abreviar os sofrimentos desses que já passaram para o outro lado da vida e que são muitos encarados como sofredores? Aí ele fala, o Espírito benfeitor, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio. Então, oremos por aqueles que já partiram, porque esses experimentam alívio. Que beleza! É aquela saudade doída, aí vem uma prece de um irmão que ficou, aí aquilo alivia aquela saudade, alivia aquelas dores morais. Que beleza! Porque, ele continua agora, porque é o testemunho de interesse que se lhe dá. E aquele que está infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento, aqueles que não estão bem, que fizeram coisas que não deveriam ter feitas. Exemplo, suicidas, por exemplo. E nós não devemos orar? Devemos orar por eles? Claro que sim, porque vai sensibilizar. Ele fala aqui, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. Quantos se arrependem e falam, meu Deus, eu não sabia, me ajuda, espíritos amigos. O arrependimento vem e eles são ajudados. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena. Abrevia a pena. Se por seu turno ele ajuda com a sua boa vontade, aí é a parte dele. Ele tem que trabalhar também a sua vontade para ir adiante. Esse desejo de se melhorar, excitado pela prece, porque vem aquele fluido, depois eu vou ler rapidinho aqui um trecho, vem aquele fluido que o excita para que ele possa ter aquele desejo de melhorar. Então a prece é importante, atrai antes de espíritos sofredores, espíritos melhores que o vêm esclarecer, consolá-lo e lhe dar a esperança. Jesus orou pelas ovelhas desgarradas. Exemplo de Jesus, mostrando-nos, ele fala vos porque é ele que está falando conosco, mostrando-vos com isso que seríeis culpados, não fazendo por aqueles que têm mais necessidade. Se o próprio Jesus orou pelas ovelhas desgarradas e ele é o modelo e guia, por que nós não podemos orar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão do outro lado da vida, mesmo que seja para receber o nosso carinho? Às vezes ele nem está sofrendo, às vezes ele é tão bom que ele está muito bem, mas ele sente saudade, ele fica feliz quando recebe um pensamento bom. Então aqui, meus irmãos, eu vou rapidamente ler um trecho
muito pequeno de um texto que eu encontrei na revista O Reformador, que fala que o pensamento, a prece é pensamento, certo? É radiação eletromagnética poderosíssima, que ativa e conduz fótons, luz, fótons, antimateriais magnetizadas. Ela vai com aquele magnetismo. Portadores das mais diversas propriedades de indução mental e física. Tem até o perispírito, que poderíamos dizer que é o físico do próprio espírito. É a parte mais densa, porque é o seu corpo fluídico. Poderíamos dizer que é a matéria que ele usa, não é? Fora do corpo denso, que é um fluido mais pesado. É a condensação de energias, né? Que é o corpo físico. Mas aqui ele fala que esses fótons, eles são portadores das mais diversas propriedades de indução mental e física, e quando carregados de estímulos salutares de ordem espiritual e da natureza, são suscetíveis de causar e otimizar estados positivos. Isso aqui é para encarnados e desencarnados. Nós somos a humanidade. A humanidade é composta não só de encarnados, mas também de desencarnados. Oremos sim, peçamos a Jesus pelos nossos irmãos que já partiram, por outros que estão aqui conosco no relacionamento da matéria, para que haja paz entre nós, compreensão, conciliação, que é um dos objetivos da reencarnação, é nós nos entendermos, perdoarmos a nós, ao próximo e avançarmos. Então, meus irmãos, teria muita coisa a dizer, mas o estudo, quem quiser se aprofundar, Lei de Adoração, está no capítulo 2 do terceiro livro, do livro dos Espíritos, que é esse aqui. Temos aqui também na casa, quem quiser se aprofundar, ou em casa, é sempre bom a gente ler para poder ampliar o conhecimento. Muita paz a todos e agradecemos a todos pela paciência, pelas vibrações emitidas e, sobretudo, a Deus, o nosso Pai, e aos bons Espíritos.